Reza a lenda que em uma cidadezinha no interior da Bahia, 6 professores de matemática protestavam por melhores salários. Todos eles ganhavam R$ 1.000 por mês. O prefeito, que não era matemático, mas também não era bobo e tinha aprendido estatística no ensino médio, fez uma proposta irrecusável. Se aumentar a média salarial de todos nessa manifestação para R$ 30.000, vocês acabam a greve? Os professores, no calor do momento, porque nunca tinham visto cifra tão gorda, assinaram um contrato onde ficava estabelecido que a média salarial de todos na manifestação seria de R$ 30.000. O que eles não sabiam é que a primeira-dama estava infiltrada na manifestação. Assim, o prefeito acabou com a manifestação e de quebra ainda deu um salário para sua esposa de R$ 175.000, sem mudar um centavo no salário dos professores. A média é uma ferramenta estatística que tem como objetivo medir a tendência central de uma determinada amostra de dados. No entanto, como essa história ilustra, a média pode nos fornecer um valor que não se aproxima da realidade. Isso acontece devido à sua alta sensibilidade a valores atípicos, os chamados outliers. Se utilizarmos a média para calcular a expectativa de vida no século XVIII, por exemplo, iremos obter o valor de 30 anos, um número que assusta muita gente, até quem viveu no século XVIII. No entanto, esse número é bastante influenciado pela alta taxa de mortalidade infantil da época, que era por volta de 25%. Ou seja, 1/4 da população morria antes de completar 1 ano de vida. Vamos ver um exemplo. Suponha que temos uma amostra de 20 pessoas do século XVIII. Pela alta taxa de mortalidade infantil, temos que 5 delas não sobreviverão até completar 1 ano. Partindo dessa premissa, vamos calcular a média de idade que as outras 15 pessoas terão que viver para a média final ser de 30 anos. Supondo que essas 5 crianças viverão até 1 ano. Como a média é 30, temos que as idades somadas devem totalizar 20 vezes 30, que é 600. Mais 5 pessoas viveram 1 ano, ou seja, subtraímos 5 vezes 1 dos 600. Feito isso, calculamos a média da soma das idades que restaram, que é 595, dividido pelo número de pessoas que sobraram, que é 15, resultando em um valor de aproximadamente 40 anos. Ou seja, retirando os valores atípicos da nossa amostra, temos que a média aumentou em 10 anos. Acho que as crianças que sobreviverem ficarão felizes em saber que terão mais 10 anos com seus pais. Também não é de surpreender que em um mesmo dia você possa ver 2 notícias com dados estatísticos que parecem se contradizer. A primeira diz que o brasileiro ganha em média R$ 1.438 por mês. E a outra diz que metade dos brasileiros ganham até R$ 413 por mês. Isso não é um erro estatístico, mas 2 ferramentas estatísticas diferentes. A primeira é a média, que nesse caso é puxada para cima por pessoas que ganham valores extremamente elevados. A segunda é a mediana, que é um ponto da amostra que a divide no meio. Para que você entenda melhor o conceito de mediana, vamos pensar em uma fila de pessoas. Se queremos calcular a mediana de altura das pessoas nessa fila, ordenamos as alturas da mais baixa à mais alta, e pegamos o valor da altura da pessoa exatamente no meio da fila. Essa será a nossa mediana. Se o número de pessoas na fila é par, calculamos a média entre as 2 alturas do meio. Voltando para o exemplo da renda, vamos classificar a população brasileira do que ganha menos ao que ganha mais e dividi-la ao meio. Qual será a renda da pessoa de maior renda da metade do grupo que ganha menos? A renda será exatamente a mediana da renda da população brasileira, ou seja, R$ 413. Apesar de nesse caso a mediana ser muito útil para evidenciar a desigualdade em nosso país, ela nem sempre será a melhor ou a única ferramenta para expressar a realidade. Imagine que você é diagnosticado com a doença potencialmente fatal. Seu médico lhe fala que existe um remédio extremamente caro, e a mediana das pessoas que tomam esse remédio tem uma sobrevida de apenas 1 mês. Seu plano se recusa a pagar. Será que essa informação é suficiente para convencer a justiça a obrigar seu plano de saúde a pagar? Nesse caso,
Temos a informação apenas sobre os 50% de menor sobrevida. Mas, se olhássemos para os outros 50%, talvez descobríssemos algo animador. Talvez o remédio curasse completamente 40 ou 30% das pessoas que o tomaram. Com essa outra perspectiva, talvez a justiça ficasse mais inclinada em decidir a seu favor. Nesse caso hipotético, podemos fazer um gráfico de distribuição de frequência da idade das pessoas que tiveram sobrevida de até um mês. O gráfico de frequência nos mostra quantas pessoas estavam em cada faixa etária e pode nos indicar se o fator de idade contribui para essa sobrevida menor. Esse gráfico indica que pessoas entre 71 e 90 anos representam a maior parte dos 50% que não responderam bem ao tratamento, o que pode ajudar a empresa que desenvolveu o medicamento a aprimorá-lo. Como o intervalo de 81 a 90 anos é o de maior frequência, dizemos que a moda do nosso conjunto de dados é entre 81 e 90 anos. Assim como a média e a mediana, a moda mede a chamada posição central de um conjunto de dados. Mas, diferente dessas ferramentas anteriores, ela pode se referir também a variáveis qualitativas, como cor, estado civil, grau de escolaridade, etc. Além disso, a distribuição de um conjunto de valores pode ter mais de um pico, ou seja, mais de uma moda. Dizemos que uma distribuição com duas modas é bimodal, com 3 trimodal e etc. A estatística é muitas vezes utilizada por pessoas mal intencionadas como ferramenta de manipulação. As ferramentas que eu abordei nesse vídeo são poucas perto da quantidade de formas possíveis de mentir com estatística. Se quiser saber mais, recomendo os livros Estatística, o que é, para que serve, como funciona e Como mentir com estatística. Espero que, depois de assistir a esse vídeo, você fique mais atento toda vez que ouvir um indicador solto no jornal que tenta resumir assuntos complexos como a economia de um país. O aumento da média do salário dos professores do começo do vídeo pode dar a impressão a cada professor que ganha R$1.000 que ele apenas precisa trabalhar mais para chegar na média, que seus colegas estão bem de vida e se ele ganha um salário tão baixo, a culpa é dele. Mas na verdade o bolso de todo mundo continuou do mesmo jeito, só a mulher do prefeito, que já era rica, ficou mais rica. Claro que essa é só uma situação hipotética.